e a confiabilidade. Deus abençoe sua congregação, seu ministério, toda a sua família, em nome de Jesus. Glorifico a Deus pela vida dos líderes. Que o Senhor nosso Deus continue fortalecendo e capacitando. Glorifico a Deus pela vida do Melquisedeque, a bênção do Senhor. Glorifico a Deus pela sua vida. O Senhor nosso Deus te abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 22. Amém. Tema forte, que nos faz refletir profundamente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, todos acharam? Amém. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que prepararem meu banquete, que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-no e o mataram. O rei ficou irado e enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontraram. Glória. Então os servos saíram para as suas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. É um tema poderoso. Foi colocado o tema de libertação, baseado nesse texto. E eu meditando esse texto, eu achei muito forte. Embora todas as escrituras são perfeitas, é poderosa, é com certeza forte, cada mensagem que tiver dentro das escrituras nós sabemos que ela é poderosa. Mas nesta noite, baseado no tema que a pastora colocou, esse texto ele é eficaz, é poderoso. Querida igreja, aqui é uma parábola. Nós sabemos que o Senhor Jesus sempre esteve ministrando em parábola, e nós sabemos que a parábola ministrada por Jesus era para revelar o reino de Deus, aquilo que está oculto. E o Senhor Jesus muitas das vezes se referia por meio de parábola, justamente para cumprimento do que as Escrituras nos afirmam a respeito do povo de Israel. Porque o povo de Israel, nós sabemos que foi um povo escolhido, e nós sabemos que esse povo escolhido foi um povo amado, a qual o Senhor diz é o menino dos seus olhos. E o Senhor cuidou desse povo de uma forma muito especial. Todavia o Senhor esteve presente
em todas as circunstâncias de Israel. Porém, Israel sempre esteve pecando contra o Senhor. Mesmo diante das faltas de Israel, dos pecados de Israel, o Senhor foi insistente. O Senhor foi insistente e o Senhor guerreou pela a sua herança, o Senhor guerreou pelo seu povo. Porém, nós sabemos que a insistência de Israel no pecado também foi grande. E nós sabemos que por causa disso, o Senhor deixou ele seguir o seu livre-arbítrio. Porém, o Senhor levantou muitos profetas, levantou muitos ministros da sua palavra para que viesse introduzir a mensagem do reino para o povo de Israel. Mas Israel era ouvinte, porém não era praticante daquilo que era ministrado ao seu coração. O Senhor diz por meio de Isaías, profeta messiânico, ele ministrou o coração do povo de Israel, e ele chegou a dizer ao povo de Israel que Israel teria ouvido para ouvir, mas não ia entender. Teriam olhos para ver, mas não iam enxergar. Isso significa que eles não receberam a mensagem por meio do profeta acerca do Messias, não creram de fato a respeito desse mistério, a respeito da profecia a qual o profeta estava naquele período em que Israel estava no pecado e estava agora esse lado também, e eles estavam agora caídos de fato, e o Senhor estava insistentemente usando o seu profeta para lhe alertar a respeito do Messias e o grande projeto de Deus para a vida de Israel. Mas Israel todavia não estava crendo. Israel estava sendo incrédulo diante das profecias, tão certo assim que Isaías foi cerrado no meio, porque passou-se muitos anos da profecia e eles não viram o cumprimento da mesma no seu tempo. Porém, nós sabemos que Israel passou 400 anos aí sem um profeta profetizar no meio de Israel, sem uma mensagem ser ministrada para com Israel da parte do Senhor, e o Senhor deixou Israel por muito tempo sem a presença dele. E por causa disso, o Senhor Jesus ele veio e se introduziu no meio do povo de Israel com promessa, a qual nós já sabemos, a qual está no livro de Isaías 7,14, que a virgem concederia um menino, o nome do menino se chamaria Emanuel, a presença de Deus no meio do povo, e de fato se cumpriu. E quando isso se cumpriu no meio do povo de Israel, Israel estava disperso. Israel estava como nos dias do profeta Isaías. E não foi falta de aviso, não foi por falta da mensagem, não foi por falta de promessa, não foi porque Deus não cuidou do seu povo, mesmo diante, vou repetir, dos seus pecados, das suas escolhas, a qual não lhe favoreceram nada bom. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele ainda no meio do povo de Israel não estava recebendo ao Senhor Jesus, porque não cria da maneira que Jesus veio. Jesus veio pobre, como está escrito no livro de Zacarias 9:9, a qual lá está profetizado, que então ele viria montado no jumentinho, viria pobre, né? Eis aí o teu rei, eis aí o teu Senhor. Então ele virá pobre, montado no jumentinho, e de fato ele veio pobre. Ele veio pobre, e o jumentinho é uma representação de algo diminutivo, onde alguém não valoriza, onde alguém olha e não vê verdadeiramente nenhuma grandeza. Mas preciso foi Deus introduzir Jesus no meio do povo de Israel desta maneira, porque Israel, eles sempre foram fundamentados em base da riqueza, do poder, da glória, da exaltação. Israel sempre esteve nessa posição, mas Israel nunca valorizou o Deus que lhes colocava nessa posição. Então o Senhor, ele veio na contramão de Israel, e na contramão Israel ficou agora sem verdadeiramente compreender que era Jesus no meio deles. E aí Jesus ele vem trazendo uma parábola, ou parábolas, e quando Jesus vai ministrando as parábolas, eles ficam sem compreender, de fato surdos e de fato cegos. Mas o Senhor disse que abria a visão daqueles que eram cegos para enxergar, e abrir a audição daqueles que estavam realmente surdos, que isso se trata espiritualmente, para que pudesse ouvir. E de fato, quando Jesus ministrava suas parábolas, o Senhor lhe trazia uma profundidade ao coração daquele que estava ouvindo. E aquele que o Senhor queria abrir o entendimento, de fato, eles entendiam, eles compreendiam o que o Senhor estava se revelando. Algumas vezes até os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo, mas logo em seguida o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos e dando o parecer daquilo que ele estava ensinando por meio das parábolas. E nessa parábola aqui é interessante porque a festa está sendo uma comparação ao reino dos céus,
uma festa de casamento. E nós sabemos aqui que o rei é Deus. Nós sabemos aqui que Jesus, de fato, aqui é o Filho, ou o Filho aqui é Jesus. E essa comparação aqui está ligada, de fato, ao reino do Senhor que veio sobre a terra. E nós sabemos que o reino do Pai veio à terra por meio do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus trouxe o reino do Pai para nossas vidas e para todo aquele que de fato crê. Então o Senhor Jesus é introduzido trazendo o reino do Pai. Ele vem trazendo a mensagem do reino do Senhor para o coração dos homens, por intermédio até mesmo da sua própria vida, porque quando o véu se rasgou, a igreja sabe que quando o véu se rasgou, então aquilo que estava oculto passou a ser revelado. E foi revelado exatamente por meio do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a parábola nos diz, Jesus lhe falou novamente por parábola dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Aí a palavra especifica que Deus prepara uma festa de casamento para o seu filho. Então o filho é o noivo e isso se refere a uma festa para a noiva, né? A noiva vai ter um encontro com o noivo e a palavra está falando que essa festa foi preparada. Só que eu meditando esse texto, não está especificando 100% desse texto com aquele grande dia que diz respeito à noiva ter um encontro com o noivo na glória. Mas isso aqui está relacionado à terra, está relacionado à noiva ainda na terra, está relacionado àqueles que verdadeiramente vêm para a presença do Senhor, que recebe o reino de Deus, que verdadeiramente faz participação da mesa e que verdadeiramente está se ataviando ou se vestindo ou está vestido com vestimenta de salvação, né? Porém as escrituras também aqui nos falam a respeito dos servos que o Senhor enviou, dos servos que Deus mandou, que diz respeito aos seus profetas, que mandou para trazer a mensagem, vou repetir, para Israel, e que Israel não recebeu. E no entanto, uns maltratou inclusive os servos do Senhor, outros, além de maltratar, matou, e nós sabemos que isso ocorreu desde sempre, isso vem ocorrendo e ainda hoje está acontecendo na face da terra. Nós sabemos que muitos dos servos do Senhor enviados para a missão, enviados para a obra, enviados para levar o reino do Senhor, enviados para levar a palavra do Senhor, está morrendo por amor ao nome do Senhor, porque está levando a palavra, porque muitos não estão recebendo a sua palavra, e ainda muitos hoje dos judeus, como a gente sabe, ainda não recebeu a Cristo, ainda não recebeu a Jesus, e ainda continua a resistência muito grande no coração deles para receber o nosso mestre. Mas não é por falta de misericórdia, não é por falta do amor de Deus, não é porque Deus não ama o seu povo, porque Deus não insiste em salvá-lo, não é falta de graça, porque a graça está em Jesus, mas o Senhor continua ainda perseverante em busca do seu povo, em especial Israel, porque o Senhor, louvado seja Deus, vai especificar que Israel é a menina dos seus olhos, que foi da queda de Israel que nós fomos introduzidos, e nós sabemos disso, fomos introduzidos quando Israel caiu, que não recebeu a palavra, que não recebeu a mensagem, não recebeu os mensageiros, não recebeu os servos do Senhor, então agora o Senhor nos introduziu verdadeiramente, louvado seja Deus, para receber aquela graça tão grande, a qual nós já sabemos que foi ministrada na cruz do Calvário. E nós sabemos que temos essa responsabilidade como novo Israel de Deus, de estar fiel ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque assim como Israel caiu, também as Escrituras nos diz que nós não venhamos perder a nossa oportunidade. Porque se nós não valorizarmos essa tal oportunidade que foi nos concedido, Deus pode colocar Israel de pé e permitir a nossa queda. Mas que a gente possa estar pegados na palavra do Senhor, constantemente nos arrependendo dos nossos pecados, constantemente estando examinando as nossas vidas, porque somos pecadores de fato, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo. Nos deu o Espírito Santo para que a gente pudesse nos arrepender, reconhecer os nossos erros, para que a gente pudesse verdadeiramente estar da maneira que lhe agrada. Então ele não falou que nós somos perfeitos, mas ele disse que nós seremos aperfeiçoados. E o aperfeiçoamento de fato é dentro das nossas decisões, é dentro das nossas escolhas. Então basicamente a parábola aponta para Israel, que não recebeu de fato a mensagem do Senhor desde quando o Senhor enviou seus profetas. Analisamos que Isaías morreu de uma forma tenebrosa, entre outros profetas que a gente sabe que morreram também por amor ao nome do Senhor.
Senhor e porque eles não recebiam a mensagem e nem a repreensão de Deus. Nós sabemos que até no período do próprio Jesus, quantos morreram a fio da espada por causa do Evangelho, por causa do reino do Senhor que veio à terra. E nós sabemos que muitos que eram para ter abraçado os profetas do Senhor, que eram para ter recebido os profetas, crido nos profetas, e nem só nos profetas, nos mensageiros, como os próprios discípulos de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, e muitos não receberam. E ainda hoje, vou repetir, ainda há uma grande resistência para receber esse convite. Louvado seja Deus, e para verdadeiramente abraçar esse convite para se encontrar com o noivo. Infelizmente, muitos irão perder a sua oportunidade, a sua salvação, irão ser condenados, irão sim para as trevas, muitos irão sim. Quem é, não apontamos, porque o Senhor julgará todos no seu grande dia, mas nós sabemos que muitos que não receberam aqui o convite do Mestre, o convite do Senhor por meio do seu Filho, porque a festa vem por meio de Jesus, né? Louvado seja Deus, o grande banquete vem por meio do Filho de Deus, e esse grande banquete já está preparado desde a fundação do mundo. Analisamos que o Senhor, desde a fundação do mundo, já preparou o banquete para o homem pecador, para o ser humano na face da terra. Infelizmente, muitos rejeitam o banquete do Senhor, mas que nessa noite nós não venhamos rejeitar esse banquete, nós não venhamos rejeitar esse convite tão precioso para as nossas almas, porque, querida igreja, ainda assim, no meio dos gentios, no povo gentil, a qual o Senhor abriu a oportunidade de salvação, ainda assim tem muitos que negligenciam, e tem muitos que ainda rejeitam a verdade de Deus e a palavra do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que os servos foram maltratados, como está aqui. A palavra diz: e de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos, gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Glória a Deus. Venham para o banquete de casamento. Por quê? Porque o Senhor está se referindo a uma aliança, um compromisso. Deus está se referindo a responsabilidade. Louvado seja Deus, onde a igreja tem de se aliançar com Ele e de ser fiel a Ele como noiva. Então o Senhor não está chamando simplesmente alguém para que venha e ouça apenas a palavra, que venha e entre por essa porta, que venha apenas e sente num banco como esse, que carregue apenas uma Bíblia debaixo do braço. Mas o Senhor está dizendo assim: eu estou chamando para um compromisso, eu estou chamando para uma aliança, eu estou convidando para se aprofundar verdadeiramente nesse relacionamento, para que você possa verdadeiramente estar, louvado seja Deus, salvo para a glória de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra nos diz: mas eles não lhes deram atenção, e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios, o restante, agarrando o seu servo, maltrataram e os mataram. Então analisamos aqui quantos daqueles que o Senhor chamou e até vieram para a presença dele, até conheciam as escrituras, porque aqui está se referindo a fariseus, a aqueles homens eloquentes, sábios da época, que conheciam muito bem as escrituras, que conheciam muito bem a letra. Então analisamos aqui que eles até tinham recebido essa aliança em Deus, ou seja, como diz as escrituras, Israel era zeloso de Deus, porém sem entendimento. Então observamos que ele serviu ao Senhor por meio da lei, mas analisamos aqui que mesmo com tanto conhecimento, mesmo ele sendo zeloso, porém ainda sem entendimento, mas a palavra está dizendo que no momento em que era para ele será que agora o compromisso e a aliança que seria com Cristo, que seria a nova aliança, que é Cristo Jesus, oh glória, eles rejeitavam a parte fundamental da sua história, rejeitou a parte fundamental das suas vidas, que foi verdadeiramente receber a salvação. Porque por meio da lei eles poderiam ser justificados, louvado seja Deus, eles poderiam ser justificados, perdoados por meio do sacrifício de sangue. Mas quando Jesus chegou, quando cumpre-se a profecia acerca do Senhor Jesus, então agora nós sabemos que Jesus cumpre a lei, porque ele não veio destruir a lei, ele cumpre a lei. Porém nós sabemos também que ele está sendo a própria lei. Então ele está trazendo um fundamento muito mais profundo do que a própria lei, que foi escrita em tábuas de pedra, mas que agora estaria dentro do coração do homem por meio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, que se retrata do novo nascimento. Então isso se refere a nascer de novo, e não simplesmente da água, como nós sabemos em Marcos 16, louvado seja Deus, no seu versículo 16, que quem crê e for batizado
será salvo, né? O versículo 15, se não me falha a memória. Mas as Escrituras nos falam que é um novo nascimento em Cristo Jesus que vem por meio do Espírito Santo. E nós sabemos que todo aquele que não nascer de novo do Espírito de Deus não pode nem ver a Deus e nem entrar no reino de Deus. Então, quando eles não recebem esse convite, quando eles não abraçam esse convite tão poderoso e maravilhoso da parte de Deus para com a vida deles, que eu estou me referindo a Israel, quando eles não abraçam, então verdadeiramente eles rejeitam essa noção. Eles rejeitam agora a aliança que ia introduzir no reino de Deus, que ia introduzir eles agora à salvação eterna. E o Senhor, louvado seja Deus, observamos que foi insistente. Mandou servos, não deram ouvido, mandou mais outros servos, eles além de maltratar ainda mataram. Porém, analisamos aqui que agora, louvado seja Deus, eles vão fazer o que, igreja? Quando recebem o convite da salvação das nossas vidas, eles vão para o campo, outros vão trabalhar, cada um vai nos seus afazeres, seus serviços, fazer aquilo que o seu coração estava desejando, almejando fazer, rejeitando a verdade. Rejeitando a verdade, porque a verdade é Cristo. E a verdade é a palavra de Deus. Só que nesse período de Jesus, também as Escrituras nos diz que muitos dos judeus criam em Jesus. E aí no livro de João 8, no 31, está escrito lá que os judeus criam nele. Alguns dos judeus se converteram, alguns dos judeus receberam a Jesus. Só que a palavra que veio para os judeus naquele momento da parte de Jesus foi essa. Ele diz, na verdade, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E então o Senhor Jesus estava dizendo, se vocês realmente me receberam, se realmente vocês receberam o convite para esse grande banquete, para essa festa, louvado-se a Deus, a qual o noivo está sendo apresentado, que vai casar com uma noiva fiel, glória, louvado seja Deus, então vocês irão permanecer na minha palavra. E se vocês permanecer nela, porque o permanecer aqui é viver até o final a palavra do Senhor, é guardar a palavra de Deus até o último dia da sua vida, seja para o arrebatamento da igreja ou para o dia que o Senhor te chamar, o dia que o Senhor me chamar. Então, quando o Senhor mencionou isso para os judeus, o Senhor também disse no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele estava falando, me conheça, eu sou a promessa, eu sou a palavra de João capítulo 1, eu sou o verbo que estava em Deus, a palavra que estabeleceu todas as coisas, que trouxe a existência a todas as coisas, que por meio dela nada do que existe poderia existir. Então ele estava expressando para os judeus, me conheçam de fato quem eu sou desde o princípio do mundo. Então, louvado seja Deus, vocês serão livres, vocês serão libertos. Por quê? Porque eles estavam presos ainda em Abraão, estavam presos ainda no passado, estavam presos na lei, estavam presos naquilo que aprendeu por meio de Moisés. Então o Senhor estava dizendo, eu cheguei, eu sou a palavra, eu sou Deus de Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, oh glória. Então ele menciona assim, até das pedras aqui eu posso fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ser discípulo, posso fazer pregador, posso fazer ministro da palavra. Quem eram as pedras? As pedras eram aqueles que não eram da promessa, as pedras eram aqueles que não tinham eloquência, não tinham letra. Quem eram as pedras? Aqueles que verdadeiramente ninguém ia dizer que ia fazer uma aliança com Jesus, eram aqueles que o texto vai dizer que ele manda buscar nas ruas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo assim, eu escolhi vocês, são escolhidos, são da promessa, são meninas dos meus olhos, mas vocês não me abraçaram, não me receberam. Então eu vou agora pegar aquele que não era para ser, e aquele que não era para ser vai passar a ser, porque eu tenho um propósito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer assim para mim e para você, a grande honra que o Senhor nos concedeu para esse convite. Você foi convidado a estar aqui, você foi convidado para esse banquete, para essa festa, glórias a Deus. Não se esqueça que para você ser introduzido de fato nesta salvação eterna, você precisa estar com a vestimenta ideal para isso. E nós sabemos que a vestimenta para isso, em primeiro lugar, é se arrepender dos seus pecados. É se arrepender dos seus pecados, abandonar os pecados. E em segundo lugar, a vestimenta que necessitamos para que a gente permaneça com fidelidade é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo sela as nossas vidas, nos capacitando a nos manter na palavra, a nos arrepender dos nossos erros, a realmente se arrepender dos nossos pecados. Por meio do Espírito Santo, pode ter certeza, ainda que você venha tropeçar ou cair,
Ainda que você venha pecar, Ele vai te mostrar que você errou. Você vai se arrepender. Ainda que você venha passar dificuldade, tristeza, angústia, que possa querer lhe tirar do seu alicerce, lhe tirar da presença do Senhor, não vai conseguir. Por quê? Porque o alicerce é a palavra, o alicerce é Cristo, o alicerce é o Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós podemos observar o que está acontecendo com Israel. As guerras que estão acontecendo com Israel. Aí eu digo para a igreja o seguinte: quando Jesus ele veio, que ele se introduziu no meio do povo de Israel, preste atenção, o Senhor Jesus trouxe um evangelho poderoso para Israel. E o evangelho poderoso que ele trouxe para Israel foi o seguinte: ele disse para Israel que era para Israel amar os seus inimigos. Então o Israel que outrora guerreava com armamentos de guerra, que o Senhor estava no vosso meio vencendo guerras e batalhas contra seus inimigos, seria agora um outro Israel que não iria tirar a vida de ninguém. Seria um outro Israel que ia dar agora a sua própria vida pela vida do seu irmão. Seria um outro Israel que agora ia amar os seus inimigos e agora abençoar quem lhe amaldiçoa, e agora orar até para aqueles que estivessem lhe caluniando. Então o Senhor ele veio na contramão de Israel. E Israel, acostumado, está guerreando, está lutando contra inimigos e vencendo e derramando sangue de pessoas. Agora o Senhor estava dizendo: eu sou a vida. Aleluia. Eu sou a vida e vida com abundância. Vai ser diferente, Israel. O caminho que vocês trilharão agora é diferente. Analise quando Jesus chegou em Samaria. A palavra do Senhor nos diz que ele chegou em Samaria e não receberam. Mas analisamos uma coisa: ele ia passando por Samaria. Eles pensaram, louvado-se a Deus, que Jesus não era digno, de ser recebido, até mesmo de estar numa pousada naquele lugar. Mas analisamos uma coisa: os discípulos disseram: Senhor, vamos fazer como Elias, vamos clamar e o povo vai descer, vai acabar com tudo, vai matar todo mundo. E Jesus disse: não, de que espírito é que vocês são mesmo? Louvado seja Deus, porque então vocês não são do meu espírito. Eu não vim matar, eu não vim destruir o homem, eu vim dar vida para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Israel não queria receber. Israel não queria receber, louvado seja Deus, essa mensagem. Israel ainda hoje não quer receber essa palavra, porque Israel continua hoje guerreando contra a carne, lutando contra o homem. E a palavra do Senhor vai nos falar por meio do próprio apóstolo Paulo, que outrora, como Saulo, tinha perseguido a igreja de Cristo e tinha matado o fio da espada. Matou criança, matou mulheres grávidas, matou Senhor, você não tinha idade. Ele matou porque estava servindo a Jesus, sem conhecimento que Jesus de fato era o Filho de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo entende pelas escrituras que o nome do nosso Deus é Emanuel. O Emanuel estaria no meio do povo, mas lá nas escrituras não está escrito Jesus. Não está falando que o nome dele seria Jesus. No entanto, nós sabemos que o nome entregue, louvado seja Deus, como Jesus para aleluia, José, para Maria, foi exatamente entregue pelo anjo. E o anjo, quando entregou a José em sonho, disse: o nome do menino se chamará Jesus. Então isso trouxe maior confusão no meio do povo de Israel. Jesus, e ainda ele vem da onde? Verdadeiramente esse daí é o Filho de Deus, nunca jamais seria. Que linhagem que ele está vindo? Não tem como. Não há condições, ou seja, nada de Jesus identificava de fato que ele seria o Filho de Deus. Porém, o Senhor fez isso, eu vou enfatizar, porque Israel foi incrédulo quando foi profetizado acerca da promessa. Porque Jesus nem tinha vindo ainda, Israel nem recebeu a mensagem. Imagina quando Jesus foi introduzido, eles não receberam a mensagem, ou seja, não receberam o próprio Jesus, não receberam a palavra que é o próprio Jesus. E ainda hoje eles lutam um contra o outro, tirando o sangue um do outro, e não vão vencer nessa guerra, não vão prevalecer nessa guerra. Sabe quando é que Israel prevalece? Quando Israel recebe esse Jesus que servimos, quando Israel recebe esse convite, aleluia, dessa festa grandiosa, quando Israel se rende para lutar agora não contra carne nem sangue, mas contra demônios, contra potestade, contra principado. Quando Israel dobrar o joelho, Israel vai vencer as guerras, os inimigos irão cair por terra, não vai subsistir, não vai prevalecer. Quando Israel reconhecer essa graça, esse Jesus, esse amor tão perfeito, tão poderoso, aleluia, que ele receber de fato, aleluia, verdadeiramente Israel vai ser vitorioso. Israel vai triunfar. Mas enquanto Israel estiver na posição que está, Israel não irá prevalecer. Israel irá sofrer muito.
O Senhor pode intervir em alguns momentos porque tem o remanescente. Ali tem os remanescentes ainda que de fato estão lá ainda, louvado seja Deus, adorando o Senhor. E outros que de fato, eu creio, os remanescentes que, louvado seja Deus, receberão a Cristo em espírito e em verdade. Então o Senhor pode intervir de alguma maneira no meio deles por causa de alguns. Mas Israel irá sofrer muito. Portanto, nesta noite, você é o novo Israel de Deus. Eu quero lhe dizer nessa noite: não luta contra a carne, não luta contra o sangue, não deseja a morte dos seus inimigos, não luta contra os seus caluniadores, não amaldiçoe quem te amaldiçoa. Em nome de Jesus, o Israel de Jesus, desse Jesus que a gente ministra, é aquele povo que sofre o dano. Agora ele diz: olha, bateu de um lado, dá outro para bater. Nem todo mundo quer ouvir essa palavra, mas esse negócio dá de um lado, bateu de um lado, dá outro para bater, é real. Eu digo para a igreja verdadeira. Eu já vivenciei situações semelhantes e eu digo para a igreja: você supera, você passa. Além disso, também quantas guerras e perseguições sofridas por causa do Evangelho, quantas rejeições, e deixa eu te dizer, até dentro da própria casa do Senhor. Por quê? Porque os carnais perseguem aos espirituais, e nós sabemos que existe ainda os carnais, e os carnais lutam na carne para destruir o homem, levantando calúnia, para defamar o nome dele, para fazer ele tropeçar, para poder trazer tanta circunstância que ele não venha suportar, não venha prevalecer fiel. Mas, querida igreja, o verdadeiro Israel de Deus, aleluia, ele é fiel ao Senhor em todas as suas circunstâncias. E deixa eu te falar, quando eu digo ele é fiel a Deus em todas as circunstâncias, ele é fiel até quando ele é infiel. Porque da sua infidelidade ele reconhece: Deus, eu fui infiel, Deus me perdoa, Deus tenha misericórdia da minha vida. E aí entra a fidelidade da minha vida para com o nosso Deus, para com, aleluia, a adoração verdadeira. Então, querida igreja, você é um povo fiel ao Senhor em todas as circunstâncias da sua vida, e você pode prevalecer com fidelidade até o fim. Não rejeite, aleluia, esse convite. Essa rejeição aqui pode ocorrer na trajetória. Você pode se cansar de Jesus, você pode rejeitar esse convite na sua trajetória. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, se reveste do Espírito Santo, se reveste da oração, se reveste da renúncia, se reveste da vigilância, se reveste do poder de Deus. Porque quando você se revestir com essas vestes, agora eu estou pronunciando, louvado seja Deus, veste de amor, veste de perdão, veste de paz, aleluia, veste de humilhação. Quando você se vestir com essas vestimentas, não tem nada que vai fazer você desistir, não tem nada que vai parar você nessa trajetória. Pelo contrário, o Senhor será fiel a você, o Senhor irá estabelecer a vitória na sua vida. Aí você analise o texto só mais um pouco aqui. O texto vai nos dizer, aleluia: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não perca a esperança na vida do teu filho, na vida do teu esposo. Não perca a esperança na vida da tua família, na vida daquele vizinho que anda te perseguindo. Não perca a esperança na vida daquele irmão atribulado. Não perca a esperança, glória, em que o Senhor irá chamar esses, irá trazer convicção, irá trazer libertação para a glória de Deus. É quando você pensa que não vai, é que vai. E quando você pensa que aquele que está lhe dizendo que vai, é que ele não vai. Então louvado seja o nome do Senhor. Não faça julgamento de si mesmo, que Deus não irá fazer isso ou aquilo, mas creia tão somente que o Senhor irá fazer, que o Senhor irá libertar, que o Senhor irá salvar. Porque o Senhor estende o convite para a sua descendência, para a sua geração. Louvado seja Deus, estende o convite para o seu povo amado, e estende o convite para você e para mim. Estende o convite para o traficante, estende o convite para a prostituta, estende o convite para o beberrão, estende o convite para a pior espécie de ser humano que existe na face da terra. E se ele disser que ele recebe a Cristo, e se ele disser que ele recebe a palavra, louvado seja Deus, ele estará sendo introduzido na festa. O Senhor estará dando a ele uma vestimenta, louvado seja Deus, para que ele possa ser introduzido no reino do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E essa vestimenta vem do oleiro, porque o
está na olaria. Glória a Deus. O processo está sendo, aleluia, louvado-se a Deus, ministrado sobre a vida dele. Então, assim como na sua vida que você já está mais à frente, o Senhor também irá capacitar esse a chegar após da salvação. Porque às vezes a gente vê alguém vindo para a presença, novo convertido, a gente vê umas atrapalhações na vida, a gente vê que ele é fraco, ainda está fraco, mas louvado seja Deus, você que está mais forte, ajude o que está mais fraco. Louvado seja Deus, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, tenha paciência com ele, porque nem eu nem você é Deus, nem é juiz, mas assim como queremos misericórdia, iremos também agir com misericórdia. Assim como nós queremos ver a graça de Deus nas nossas vidas, o seu perdão, iremos também perdoar, iremos também ajudar a estender a mão ao que cair não aponte, ao que cair não julgue, mas estenda a mão para ele e diga: você vai se levantar de novo. Aleluia. Seja ele quem for, estenda a mão para ele, porque a vestimenta do salvo é perdão, a vestimenta do salvo é paz. Segui a paz com todos, pois sem a santificação não vereis a Deus. E se você não seguir em paz com o seu irmão, embora ele está lhe perseguindo, tirando sua paz, você também não irá entrar no reino, como ele também não está entrando. Então, louvado a Deus, siga a paz com ele, ainda que ele não segue com você. E ele está te fazendo mal, faça o bem para com ele. E isso não é um sentimento que nasce dentro de você por meio da sua razão, porque a sua razão é que ele está te perseguindo. Mas esse sentimento que nasce na minha, na sua alma, de fazer o bem a quem nos faz o mal, é o sentimento de Cristo, e se chama razão da palavra de Deus. Então você obedece a palavra e você executa o sentimento mais puro e perfeito, que não vem de mim, de você, mas da palavra do Senhor, e você faz aquilo que é para ser feito. Então, perdoe sempre, ame sempre, estenda a sua mão sempre para quem caiu, nunca perca a sua esperança por aquele que está insistentemente no erro. Ainda com esse, tenha esperança, diga: Deus vai libertar ele, Deus vai salvar ele. Nunca diga assim: não tem jeito para ele. Diga: Deus vai operar, porque a tua boca tem poder. A tua boca tem poder para libertar, para salvar, para curar. A tua boca tem poder para colocar alguém caído de pé. Então esteja profetizando. Não, irmã Licida, mas já pecou uma, já pecou duas, já três, quatro. Então louvado seja o nome do Senhor, não importa quantas vezes ele pecou. E se ele vier pedir perdão, você faz, louvado a Deus, conforme a Bíblia diz, insistentemente perdoe, insistentemente abrace ele, insistentemente, porém em vigilância, porque louvado a Deus, até ele ser transformado, ainda existe muita coisa boa. Louvado a Deus, ainda existe um coração maldoso, ainda existe uma pessoa maldosa, mas não é você o maldoso é ele. Então insistentemente faça a vontade de Deus. Eu estou falando de quê? De vestimenta. Eu estou falando de libertação. A libertação é por meio da palavra de Deus, é por meio do convite. O convite é a palavra, o convite é Jesus. E quando você abraçou esse convite, você está se preparando, vestindo veste de festa, louvado seja Deus, de casamento, a glória, louvado seja o nome do Senhor. Você está então agregando na sua vida todos os dias a palavra do Senhor, e a palavra de Deus está te vestindo todos os dias. Irmã Alessandra, mas eu não consegui me libertar disso. Insista, não saia da casa, fica na olaria. Irmã Alessandra, ainda estou fraco, fica na casa, fica na olaria, fica para o Senhor: eu estou fraco, Senhor, me ajuda, me dá força. E o Senhor, vendo com insistência, Deus vai te fazer forte, Deus vai te capacitar, e você vai chegar no propósito. Se você ver o final da mensagem do texto da parábola, louvado seja Deus, você analisa. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhes, perdão, vou retroceder um pouquinho, versículo 12, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, porque ele achou, porque ele estava louvado seja Deus, na casa do Senhor, trazendo para a gente hoje, achou porque estava no templo, estava na casa do Senhor, ele já estava salvo. Ele achou que, louvado seja Deus, ele já estava salvo porque ele já estava na presença. Ou esses daqui trazendo para o tempo dos judeus, porque eles eram homens sábios, porque eles viviam a lei, porque eles estavam ali em obediência à lei, porque eles não falhavam com os ensinamentos de Moisés, então eles achavam que já estavam fundamentados na salvação. Então, quando era para ele estar realmente fundamentado na salvação, que era recebendo, vou enfatizar, a Cristo, recebendo o convite para se casar com Deus e fazer participação da festa, eles rejeitaram. E hoje é aquele que está dentro do templo, é aquele que está dentro da casa do Senhor, porque ele está
aqui carrega a Bíblia, está vestido de crente, ele acha que já está salvo. Mas Mateus 7, no versículo 13, vai nos dizer que é vestido de ovelha por dentro como lobo. Então a aparência dele é de ovelha, é de crente, é de que está salvo, é de que está na igreja. Mas quando o dono da festa, ele for fazer, louvar-se a Deus, o exame, ele for fazer, louvar-se a Deus, a vistoria da sua casa, no meio do seu povo, ele vai contemplar quem é quem como joio e trigo. E então ele vai dizer: não, você não está com vestimenta de salvação. A tua vestimenta no teu coração é lobo. É Mateus 23, sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro cheio de imundice. Então você não é da salvação eterna. É igual aquele de Mateus 7, 22 também, que ele não obedece a palavra, mas ele tem dons e executa os dons. E então ele profetiza, ele expulsa demônio, ele cura pelo poder de Deus. E o Senhor naquele grande dia vai dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço. Quem é você? Eu não te conheço. É as loucas de Mateus 25, que é um exemplo muito poderoso, quando nos fala da imprudência e da prudente e daquelas que eram imprudentes. Então analisamos ali que elas estavam vestidas também de noiva. Elas estavam com vestimenta de noiva, estavam, louvado-se a Deus, carregando a lamparina, que é a palavra. Estavam todas, quem sabe, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo propósito de chegar até aleluia, a salvação eterna. Mas quando chegou na hora de passar na porta, o Senhor viu que não era noiva. Porque o Senhor, Ele consegue olhar o que eu e você não vê. O interior do homem, olha a Deus. Enquanto for a aparência, passa pelaquela porta. Enquanto for a aparência, prega aqui na frente. Enquanto for a aparência, fala do nome de Jesus. Enquanto for pela aparência, ele é homem de Deus. Mas quando o Senhor revelar o profundo da sua vida, do seu coração, ele será, louvado-se a Deus, colocado diante do homem como nu, despido de tudo aquilo que o homem pensou que ele era. E o Senhor vai mostrar verdadeiramente que ele não é. Verdadeiramente que ela não é. Por isso que eu e você realmente precisamos nos arrepender todos os dias das coisas que nós erramos, cometemos de erro, para que a gente não venha ser visto como falso profeta, não venha ser visto como aquele que naquele grande dia você vai dizer: cadê sua vestimenta? Você não está apto a ser participante dessa festa, nem de aceitar da minha mesa. Então, querida igreja, em nome de Jesus Cristo, você que é o novo Israel de Deus, que recebeu a salvação, que foi introduzido porque Israel rejeitou esse convite, abraça esse convite, ande ao Senhor acima de todas as coisas, fica na presença, não saia da presença, glória, louvar-se a Deus, ainda que alguém te machuque, ainda que alguém fale mal de você, ainda que alguém diga que você não é de Deus, que faça um olhar atravessado, ainda louvar-se a Deus, que você não encontra o auxílio de ninguém quando você precisar, mas o teu auxílio é Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, busca na presença, louvar-se a presença de Deus, aleluia, e Ele é o teu auxílio quando alguém não te olhar, quando alguém não olhar para você, Ele está olhando para você. Tem algo que eu vou te falar aqui, você vai guardar isso daqui no seu coração. Jesus já fez, aleluia, pela minha vida e pela sua vida o maior sacrifício, e já mostrou o maior sentimento de amor. Foi na cruz do Calvário. O Senhor não está me olhando porque eu estou faltando um sapato. O Senhor não me ama porque eu estou precisando de veste. O Senhor não me ama porque alguém está me perseguindo, senão Ele não deixaria eu passar por isso. Se Ele me amasse, eu não passava por isso. Se Ele me amasse, eu não estava vivendo perseguição. Se Ele me amasse, eu não estava, louvar-se a Deus, no lugar daquele irmão que está, louvar-se o Senhor no status, que está com o seu nome relevante. Se Ele me amasse, Ele tinha abrido uma porta excelente para mim. Se Ele me amasse, não deixava eu sofrer tanto. Mas os que mais sofrem são aqueles que Ele ama. Porque justamente o amor dele para com a sua vida. E então o inimigo te persegue, e a gente sabe que Satanás tem seus vasos, Satanás tem seus agentes, Satanás tem aqueles que ele usa para exatamente tirar você do propósito dessa graça, desse amor tão perfeito que Jesus tem pela sua vida. E quando você comer a palavra, você vai ver quantos que abraçaram esse amor, que amaram ao Senhor de verdade, que recebeu o amor de Deus na sua vida, quantos que vivenciaram a fome, passaram pela nudez, passaram por perseguição, passaram por tribulação e detalhe, ainda morreram por amor ao mundo. Isso é o verdadeiro sentimento de amor. Então nunca diga: Jesus não me ama porque falta isso. Quando isso acontecer, você diz: Jesus me ama, é por isso que eu estou passando por isso. É por isso que eu estou vivenciando essa circunstância. Porém, tenha certeza de uma coisa: passe adorando, que você vai ter 2, 3, 4
4, 5, 10 pares de sapato para dar para quem quiser. Você vai ter a roupa que você vai dizer, nem precisava eu questionar tanta roupa, porque tem tanta que eu não sei nem a qual que eu vou usar. Eu vou pegar e vou abençoar e vou doar, porque quando você é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Isso é uma vestimenta. Quando você serve ao seu irmão também, Mateus capítulo 25, 31, quando vier o que é perfeito, então ele diz que vai separar o bode das ovelhas, é da direita as ovelhas, da esquerda os bodes, e vai dizer, eu tive fome e não me deixe de comer. Então se você teve fome e alguém bateu na tua porta, ainda que você tivesse 1 quilo de farinha, você divide ele no meio, e Jesus está vendo a sua fidelidade. E aí quando você serve a outra pessoa, porque alguém diz assim, eu só vou servir quando eu tiver. Não, a palavra e o ensinamento de Jesus é assim, tem 2 dá 1. E então você vai sendo fiel ao Senhor. Aí ele diz, eu tive fome e não me deste de comer, eu estava nu, não me vestiste, eu estava enfermo, não foste despachar uma receita, eu estava preso, não foste me ver, não foste fazer uma visita, enfim. E ele vai dizer assim, quando não fez a um desses pequeninos, não fez a mim. E aí quando você pensar que quem tem que fazer por esses pequeninos é o rico, o Senhor está dizendo que tem 2 dá 1. O Senhor está falando de mim e de você. O Senhor está dizendo que você vai ser fiel no teu pouco e eu vou te colocar no muito. Você vai me adorar, o nosso Deus, quando faltar, e eu vou trazer, acrescentar, abençoar, na medida recalcada, sacudida, transformante, e tu vai dizer, Deus é bom. Aleluia, não é bom só por isso. Deus é bom porque te salvou, te levou lá na cruz do Calvário, porque Ele já morreu pela tua vida, já morreu pela sua casa, pela sua família, já deu salvação a quem ainda não está introduzido na festa. Só basta eles pegar a cena e entrar, só basta eles receber a palavra e dizer, já cheguei, e o Senhor está pronto para receber. Então, querida igreja, se veste da palavra de Deus, e se você estiver vestido dela, você vai entrar na festa, vai sentar na mesa dele e vai comer do seu banquete. Aleluia. Mas se você estiver apenas de aparência, carregando apenas a palavra na mão e não no coração, pode ficar na casa quantos anos você quiser. Pode ficar sentadinho aí, adorar, receber a oportunidade de ministrar como eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E no último dia da vida, o Senhor vai dizer, você não tem vestimenta para entrar na festa, não pode ser introduzido. Por que, Senhor? Não perdoou. Por que, Senhor? Se assentou na mesa para falar mal do seu irmão e semeou contendas. Por que, Senhor? Porque verdadeiramente quando você era alguém dentro da minha casa, bem vestido como ovelha, lá fora estava como aquele povo mundano, sensualizando, provocando adultérios dos olhos, estava lá como se nada estivesse acontecendo, quando você era a própria igreja, quando você era a própria habitação do Espírito, quando você não teve pudor e modéstia. Aí ele vai começar a apontar, porque ele pode, ele é juiz, ele está como advogado, mas ele vem como juiz, ele vai começar a apontar as nossas vidas, porque somos igreja aqui, somos igreja lá fora, igreja em casa, igreja na rua, nós somos igreja em todos os lugares. Vai à praia, vai com ordem e decência, se aparta, vai do meio dos outros, coloca uma vestimenta mais decente, louvar se está em meio de pessoas de casais, está em meio de pessoas que você não pode se despir, louvar se a Deus, que não é nem para se despir ao nível do que a gente vê aí no mundo, mas louvar se a Deus, não faça aquilo que não é para fazer. Faça com ordem e decência, coloque uma bermuda, coloque uma camiseta, porque você não vai sensualizar para o esposo da tua irmã que está do teu lado, você não vai sensualizar para aquele ímpio que está lá carnal, cheio de demônio na vida, que não é generalizando, mas tem alguns que de fato já vê a presença do diabo na vida. Então louvar-se a Deus, é você que vai precaver isso na sua vida, é você que vai impedir esse mal de acontecer para você mesmo, porque o adultério não é só no leito, não é só com uma pessoa, com N pessoas, o adultério também é dos olhos, e quando a gente se atravessa da maneira errada, adulteramos e transmitimos o adultério para o mundo, o adultério para os nossos irmãos da casa, o adultério para outros lá fora, e tem pessoas dizendo que está livre, que Jesus já morreu e já está tudo bem. Mentira de Satanás. Jesus abriu apenas uma porta que ninguém poderia abrir, a da salvação eterna, mas até para passar por ela, entendemos que ela é estreita, e Jesus disse a alguém que perguntou, Senhor, todos vão se salvar? Ele disse não. Ele disse, porfiai, contendei, guerreai, lutai, aleluia, para entrar pela porta estreita, porque muitos entrarão pela porta larga. Então que não sejamos nós, que não seja você, louvado seja o nome do Senhor, mas vai lutando, guerreia. O reino é conquistado à força, então porfia, guerreia, briga pelo reino, louvado seja Deus, contenda pelo reino, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque você vai encontrar pessoas que vai te levar a contender pelo reino. O que é contender? Não é você brigar com as pessoas para você mostrar que você é salvo, que você já está salvo, que você é melhor que ele. Não é isso. É que você vai estar numa doutrina e outro não vai estar vivendo a doutrina que você vive e vai te chamar de
ser muito mais profunda. Para os sábios, ela pode ser muito bem aplicada. Eu costumo dizer que eu não tenho finalidade com a câmera. Eu estou tentando chegar lá. Pode ver eu ministrando sem a câmera e com ela. O negócio é difícil. Porque é algo meu. Está no meu coração. Não tem nada a ver com outros que conseguem, que se expõem. É comigo. Já pensei várias vezes assim, vou mandar a irmã para lá, desligar aquele negócio. Deixa eu com Jesus em paz aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Mas eu disse assim, meu Deus, em todo lugar eu vou achar. Eu não vou, como é que eu vou sair pedindo a todo mundo? Então uma hora eu chego lá, veja que eu começo a mensagem, já começo a minha porta. Daí a pouco eu vou me endireitando. Mas Jesus é bom e a palavra é para salvar, não é para se aparecer. Amém? Que Jesus abençoe tua vida, tua casa, toda a tua família. Eu quero fazer o clamor da permissão da pastora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. E antes do clamor, eu quero fazer um apelo também. Louvado seja Deus. Veja que esse texto já está falando tudo. Esse texto está te convidando a selar uma aliança. Está chamando você para um banquete. Está chamando você para ser salvo. Israel, faça assim com sua mão. Quem não é evangélico aqui nessa noite? Quem não é ainda? Nosso irmãozinho ali, aquele jovem. Tem mais alguém? Glória a Deus. Não? Deixa eu te falar, jovem. Israel, da linhagem de Jesus, convidado para um grande banquete que era a salvação eterna. Israel não recebeu ao próprio Senhor Jesus, que é a salvação, e rejeitou o convite para essa salvação das vossas vidas. E no entanto o Senhor introduziu no propósito da salvação a minha vida e a sua vida. E você na verdade já está salvo. Você pode perder a sua salvação pela sua própria decisão. Mas no reino espiritual o Senhor já liberou a salvação. A Bíblia diz, João 3,16, que Ele amou o mundo inteiro, que deu seu único filho para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que veja, que crê. Então, se crê, recebe a salvação, porque ela já foi liberada. Aleluia. Ela já está liberada sobre você. Agora você abraça ela ou rejeita ela. E Ele te estende o convite nessa noite para essa salvação. E veja bem, a salvação, glória a Deus, não diz respeito à sua força, mas ao braço forte do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Ele já morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Mas a sua decisão vai fazer com que você seja liberto de toda a obra das trevas. Aleluia. Porque quando você decide, eu quero a Cristo, então o Senhor faz com que as trevas se afugentem e a luz venha sobre a tua vida. Aleluia. Então a sua decisão é a chave da sua vitória. E nessa noite eu quero te fazer esse convite maravilhoso. Você quer fazer essa aliança com o Senhor Jesus? Não se preocupa com o que você tem que fazer. Porque na sua vida para a casa do Senhor, vindo buscar ao Pai, a igreja está pronta para te ajudar também, estender as mãos. Pode observar aquele jovem lá na porta. Não vai saber se outro jovem aqui dedicado ao Senhor, mas outro jovem aqui, entre outros jovens que estão aqui, que fizeram esse compromisso com Jesus. Então você não é o pior. E eu ainda lhe digo mais, que se você ainda não sei testemunhos de vida aqui, mas eu creio que aqui tem jovens que vêm de vidas tenebrosas e que o Senhor transformou a história da vida. Aleluia. E o Senhor quer transformar a sua também. Aleluia. Então venha fazer essa aliança com Cristo e a partir desse momento deixe Jesus se lapidar. Um dia após o outro Ele vai te transformando, um dia após o outro Ele vai te capacitando, um dia após o outro Ele vai fazendo a obra na sua vida. Sabe qual é o pior? É se entregar nas mãos do adversário que está aí fora, ringindo os dentes para querer te matar, querer tirar a tua vida. E às vezes a gente acha melhor estar aí fora, estar aí nas mãos do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Venha para a presença dele, se lance nos braços de Jesus. Se lance nos braços de Jesus. Você quer fazer essa aliança essa noite? A gente vai orar por você. E o Senhor, venha cá na frente. E o Senhor Jesus, Ele vai te capacitar. E com certeza, que a igreja vai te ajudar. Vamos clamar por Ele. Todas as correntes espirituais cairão por terra. Porque Jesus é bom. Grande Deus, poderosíssimo Pai. Senhor, que escapa o teu filho, Senhor, que já saiu, meu Deus, muitas das vezes da mão, Senhor Deus, do adversário. Porque o Senhor cortou laço de morte.